O sobrenome da ministra não é Daniela Turismo, mas Daniela Carneiro. Mas está aqui com a gente Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane. Bom dia Heisen, bom dia ouvintes. Vamos começar. E aí, hoje é o dia da votação, tudo leva a crer que hoje tem votação da reforma tributária, Eliane? Pois é, a coisa andou porque você teve grandes articulações, os governadores puseram na mesa a negociação deles, a Câmara botou, o Planalto botou, quer dizer, Planalto não exatamente, principalmente o Ministério da Fazenda, e a solução está à vista. Ontem teve até liberação de 2,1 bilhões de reais em emendas para o Congresso. Portanto, corrigindo a correção, o Palácio entrou no jogo e entrou pesado, liberando as verbas para os parlamentares. E aí você tem as bancadas indo uma a uma em direção à aprovação da reforma tributária e até o PL. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro parece dividido. O Bolsonaro deu uma ordem unida contra a reforma. É inacreditável, né? Mas a ordem dele não está sendo tão cumprida assim, não, porque são 99 deputados do PL e tem pelo menos 30 que já demonstraram disposição de aprovar a reforma. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, o Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, eles se uniram num discurso que essa reforma tributária não é uma questão de oposição e governo, não é uma questão partidária, e sim uma questão de país, né? Então juntaram as verbas, juntou a pressão de fora, a pressão dos grandes empresários, dos grandes economistas, da própria mídia, e pesou também a consciência de que é uma questão nacional. O sistema tributário brasileiro é um inferno. Ninguém consegue se planejar direito, as empresas gastam fortunas para conviver com a burocracia do fisco. A sonegação é gritante. E agora parece que vai, porque havia dúvidas se haveria condições de abrir a sessão ontem às 21h com a leitura do parecer do relator Aguinaldo Ribeiro. E foi possível, sim. O que significa que deve ser votado hoje. A ideia de votar antes o projeto do CARF e antes o projeto do arcabouço fiscal foi jogada de escanteio, porque a intenção agora é jogar todo o peso do Congresso, dos seus líderes, na aprovação da reforma tributária. É possível que seja votada ainda hoje, em primeiro e segundo turno. Será? Vamos conferir, né, Raíssa? É isso aí, vamos conferir. Você citou esses três personagens, Lira, Tarcísio e Haddad. Lira, por exemplo, ontem negou uma questão de ordem do deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, para adiar a votação. Respondeu que a proposta já foi amplamente negociada. A gente vai ouvir esse momento. Essa PEC, ela passou 101 sessões na comissão especial, quando o prazo máximo era 40. Essa PEC funcionou na Câmara, no Senado, numa comissão mista e agora num grupo de trabalho durante mais de 100 dias, ou acho 120, 150 dias. Todas as pessoas, setores, governadores, prefeitos de capitais, prefeitos de grandes cidades, Pacto Federativo, o agronegócio, que Vossa Excelência tanto preza, que eu tanto prezo, todos estão negociando e contribuindo para que esse texto saia da melhor forma. Então tá aí, quando o Lira quer, a coisa vai, né, Eliane? Quando o Lira quer, a coisa anda, exatamente, se definiu perfeitamente. E o Lira, ele capitaneou esse processo, né? Porque não é trivial o presidente da Câmara convocar os líderes para uma reunião
domingo à noite em Brasília. Ele não só convocou, como eles vieram. Teve uma reunião domingo à noite. Aliás, eu soube um bastidor dessa reunião curioso que eu conto aqui agora. É que estava lá o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, e ele saiu pelo menos 2 vezes da mesa de negociação e foi num cantinho e deu para ouvir claramente que ele estava fazendo relato para o ministro Fernando Haddad. Ou seja, o Haddad não estava na reunião dos líderes, mas estava a par de tudo que estava acontecendo na reunião dos líderes. Mas, enfim, o Lira, além disso, ele bateu na mesa, ele deu ordem de comando, ele se reuniu com os governadores, né, com pelo menos 9 governadores, se reuniu com os prefeitos, ele estava o tempo inteiro, dia e noite, em contato com Aguinaldo Ribeiro, que é o relator. Ou seja, o Lira foi o carro-chefe dessa negociação. Aliás, né, quando a gente vê que o Lula liberou 2,1 bilhões de reais em emendas, quem estava por trás soprando no ouvido do Lula, olha, é melhor fazer, foi o Lira. Agora, o Tarcísio Gomes de Freitas também foi decisivo, porque ele é que articulou os governadores do Sul e do Sudeste, né, que estavam vendo ali, olha, um conselho federativo, do jeito que está na proposta, vai ter 16 governadores do Norte e do Nordeste, que são os países mais pobres. Ou seja, os mais pobres vão ter vantagens e nós, os mais ricos do Sul-Sudeste, vamos ficar chupando o dedo. Então, ele fez uma proposta mista, que além dos votos dos estados, né, são 27, incluindo Brasília, que é o Distrito Federal, e vai ter, além disso, também o voto por região. Então, eles, ou seja, calibraram melhor ali a montagem do Conselho Federativo, que vai definir os discursos. Bem, e hoje o Tarcísio Gomes de Freitas tem uma reunião que vai ser muito importante com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o próprio Jair Bolsonaro, para tentar convencê-los a, pelo menos, liberar os votos dos 99 deputados do PL. Vamos ver se o Tarcísio, que aliás nem é do PL, é do Republicanos, terá sucesso nessa investida. E o outro personagem é o Fernando Haddad. O Fernando Haddad, nesse caso, trabalhou em silêncio para que a proposta de reforma tributária não tivesse o carimbo de uma proposta do Lula ou uma proposta do governo, fosse mais um caso do país, mas ele atuou intensamente. Conversou com governadores, com prefeitos, com o Lira o tempo inteiro, com o relator, ou seja, esse trio é que garante a vitória. Agora é esperar a vitória mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eliane, ontem o presidente Lula blindou publicamente a ministra da Saúde, Nízia Trindade. O Centrão está de olho ali no cargo dela, e foi num discurso na 17ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília, em que ele elogiou o trabalho da ministra e disse que ela pode ficar tranquila. Vamos ouvir o que disse o presidente. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula, foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida a gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração, como a mãe cuida dos seus filhos. E aí, agora fica? Pois é, não, ela o tempo inteiro, o Centrão pressionava para ter o Ministério da Saúde, mas a resistência começa com o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, o Planalto todo, Lula, a própria primeira-dama Janja Lula da Silva, e também
os colegas ministros, o ambiente da saúde, né, da medicina e a imprensa, né? Se a gente olhar os colunistas todos, todo mundo encampando muito a posição da Nízia Trindade, que enfim, foi presidente da Fiocruz na pandemia, muito bem sucedida, muito elogiada como técnica e agora é blindada publicamente pelo presidente da República. Então, quando o Lula faz isso, ele está dizendo para o Centrão, olha, Centrão, negociar sim, mas tudo tem limite. E eu não negocio o Ministério da Saúde. Negocio as emendas, mas a saúde não. Então, Nízia Trindade fica, mas é claro que o Centrão não vai deixar isso tão barato e não vai desistir tão fácil. A expectativa agora é que o Centrão mova a mira para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que a gente costuma chamar de Ministério do Bolsa Família. Com o Bolsa Família fortalecido, com mais dinheiro, mais gente no Bolsa Família, o Ministério ficou muito fortalecido, inclusive com o orçamento que disputa com o orçamento da saúde, que é considerado o maior orçamento da esplanada dos ministérios. Então, vamos ver como é que evolui aí a pressão, a gula do Centrão e, do outro lado, a resistência do Lula, até onde tudo isso vai, né? Aliás, esse ministério tem à frente um petista, né? O ex-governador do Piauí, Wellington Dias, né, Eliane? Exatamente, ele é petista e tem o apoio do chefe da Casa Civil, que é o Rui Costa, que também é do PT. Os dois, o Wellington Dias no Piauí e o Rui Costa da Bahia, foram governadores na mesma época. Então, o Rui Costa está defendendo a posição do Wellington Dias, assim como o Alexandre Padilha defendeu com unhas e dentes a posição da Nízia Trindade. Bom, e hoje tem a expectativa, digamos assim, de saída da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Finalmente deve mesmo ser anunciada hoje, Helena? Eu achei interessante você falar, olha, tem aí a expectativa, porque a gente já falou tantas vezes, olha, pode ser hoje, olha, pode ser amanhã, olha, vai ser na segunda-feira, e isso já está se arrastando por umas 3 semanas, um mês quase, essa novela, que é uma novela chata já, mas a expectativa é sim de que hoje o Lula anuncie, né? Ele já marcou uma conversa com o casal, né? Porque o Ministério do Turismo não é o Ministério da Daniela Carneiro, é o Ministério da Daniela Carneiro e do marido dela, o Vaguinho, de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Então, eles não vão sair de mãos abanando. Ontem, a Daniela Carneiro estava lá nessa conferência em que o Lula ratificou o nome da Nízia. A Daniela Carneiro se... Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. O sobrenome da ministra não é Daniela Turismo, mas Daniela Carneiro. Mas está aqui com a gente Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane. Bom dia Heisen, bom dia, ouvintes. Vamos começar. E aí, hoje é o dia da votação, tudo leva a crer que hoje tem votação da reforma tributária, Eliane? Pois é, a coisa andou porque você teve... grandes articulações, os governadores puseram na mesa a negociação deles, a Câmara botou, o Planalto botou, quer dizer, Planalto não exatamente, principalmente o Ministério da Fazenda, e a solução está à vista. Ontem teve até liberação de 2,1 bilhões de reais em emendas para o Congresso. Portanto, corrigindo a correção, o Palácio entrou no jogo e entrou pesado, liberando as verbas para os parlamentares. E aí você tem as bancadas indo uma a uma em direção à aprovação da reforma tributária e até o PL
o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro parece dividido. O Bolsonaro deu uma ordem unida contra a reforma. É inacreditável, né? Mas a ordem dele não está sendo tão cumprida assim, não, porque são 99 deputados do PL e tem pelo menos 30 que já demonstraram, enfim, disposição de aprovar a reforma. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, o Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, eles se uniram num discurso que essa reforma tributária não é uma questão de oposição e governo, não é uma questão partidária, e sim uma questão de país, né? Então juntaram as verbas, juntou a pressão de fora, a pressão dos grandes empresários, dos grandes economistas, da própria mídia, e pesou também a consciência de que é uma questão nacional. O sistema tributário brasileiro é um inferno. É o inferno, ninguém consegue se planejar direito, as empresas gastam fortunas para conviver com a burocracia do fisco, enfim, a sonegação é gritante e agora parece que vai, porque havia dúvidas se haveria condições de abrir a sessão ontem às 21h com a leitura do parecer do relator Aguinaldo Ribeiro. E foi possível, sim. Foi possível, sim, o que significa que deve ser votado hoje. A ideia de votar antes o projeto do CARF e antes o projeto do arcabouço fiscal foi jogada de escanteio, porque a intenção agora é jogar todo o peso do Congresso, dos seus líderes, na aprovação da reforma tributária. É possível que seja votada ainda hoje, em primeiro e segundo turno. Será? Vamos conferir, né, Raíssa? É isso aí, vamos conferir. Você citou esses três personagens, Lira, Tarcísio e Haddad. Lira, por exemplo, ontem negou uma questão de ordem do deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, para adiar a votação. Respondeu que a proposta já foi amplamente negociada. A gente vai ouvir esse momento. Essa PEC, ela passou 101 sessões na comissão especial, quando o prazo máximo era 40. Essa PEC funcionou na Câmara, no Senado, numa comissão mista e agora num grupo de trabalho durante mais de 100 dias, eu acho 120, 150 dias. Todas as pessoas, setores, governadores, prefeitos de capitais, prefeitos de grandes cidades, Pacto Federativo, o agronegócio, que Vossa Excelência tanto preza, que eu tanto prezo, todos estão negociando e contribuindo para que esse texto saia da melhor forma. Então tá aí, quando o Lira quer, a coisa vai, né, Helene? Quando o Lira quer, a coisa anda, exatamente, se definiu perfeitamente. E o Lira, ele capitaneou esse processo, né? Porque não é trivial o presidente da Câmara convocar os líderes para uma reunião domingo à noite em Brasília. Ele não só convocou, como eles vieram. Teve uma reunião domingo à noite. Aliás, eu soube um bastidor dessa reunião curioso que eu conto aqui agora. Que estava lá o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, e ele saiu pelo menos 2 vezes da mesa de negociação e foi num cantinho e deu para ouvir claramente que ele estava fazendo relato para o ministro Fernando Haddad. Ou seja, o Haddad não estava na reunião dos líderes, mas estava a par de tudo que estava acontecendo na reunião dos líderes. Mas, enfim, o Lira, além disso, ele bateu na mesa, ele deu ordem de comando, ele se reuniu com os governadores, né, com pelo menos 9 governadores, se reuniu com os prefeitos, ele estava o tempo inteiro, dia e noite, em contato com Aguinaldo Ribeiro, que é o relator. Ou seja, o Lira foi o carro-chefe dessa negociação. Aliás, né, quando a gente vê que o Lula liberou 2,1
1 bilhões de reais em emendas. Quem estava por trás, soprando no ouvido do Lula, olha, é melhor fazer, foi o Lira. Agora, o Tarcísio Gomes de Freitas também foi decisivo, porque ele é que articulou os governadores do Sul e do Sudeste, né, que estavam vendo ali, olha, um conselho federativo, do jeito que está na proposta, vai ter 16 governadores do Norte e do Nordeste, que são os países mais pobres, ou seja, os mais pobres vão ter vantagens e nós, os mais ricos do Sul-Sudeste, vamos ficar chupando o dedo. Então ele fez uma proposta mista, que além dos votos dos Estado, né, são 27, incluindo Brasília, que é o Distrito Federal, e vai ter, além disso, também o voto por região. Então, eles, ou seja, calibraram melhor ali a montagem do Conselho Federativo, que vai definir os discursos.